Olá a todos, gostaria de convidar todos para participar desse vídeo. Graça e paz da parte de Deus Pai e do Senhor Jesus Cristo. Meu nome é José Augusto Andrade e estarei comentando a lição 2 da revista Palavra e Vida, que tem como título A Universalidade da Ansiedade e da Depressão. Esse estudo está baseado em Salmos 42, de 1 a 5. E quem escreveu a revista desse trimestre é o pastor Eduardo Luiz de Carvalho Faria. Ele é pastor titular da Igreja Batista Fonseca em Niterói, Rio de Janeiro. Também faz parte da Convenção Batista Fluminense e é um dos escritores desta revista. Gostaria de iniciar também o estudo dessa lição orando, agradecendo a Deus por essa oportunidade. Pai querido, Deus eterno, soberano Deus, Pai de nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, nesta hora, Senhor, que colocamos na Tua presença, peço a Ti que o Senhor venha nos ajudar, abrindo e iluminando a nossa mente, e que esse estudo possa ser de utilidade para os irmãos, em nome de Jesus. Primeiro também vou ler aqui onde está o texto, em Salmo 42, de 1 a 5, que diz assim, tem como título, A alma anela por servir a Deus no seu tempo. Como servo bramas pelas correntes das águas, assim suspira a minha alma por ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus e o Deus vivo. Quando entrarei e me apresentarei ante a face de Deus, as minhas lágrimas servem de mantimento dia e de noite, porquanto me diz constantemente, onde está o teu Deus? Quando me lembro disto, dentro de mim derrama a minha alma, pois eu havia ido com a multidão, fui com eles à casa de Deus, com voz de alegria e louvor, com a multidão que festejava. Porque estás abatida, ó minha alma, e por que te perturbas em mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei na salvação da sua esperança. O salmista traz um conforto, um alento, que nós temos aonde buscar o socorro, mesmo diante da circunstância e a adversidade. O autor, ele traz esse estudo com alerta da Organização Mundial de Saúde, OMS. E ele faz aqui na introdução uma estatística, sobre o avanço dessa doença. Diz assim o autor: o Brasil sofre uma epidemia de ansiedade. Nós já falamos que é ansiedade no outro estudo, Segundo os dados da Organização Mundial de Saúde, o país tem o maior número de pessoas ansiosas do mundo. 18,6 milhões de brasileiros, 9,3% da população, convive com o transtorno. O transtorno começa quando essa emoção passa do ponto. Em vez de a pessoa seguir em frente, a agitação exagerada deixa travada, impedindo que ela faça suas tarefas e, consequentemente, honre seus compromissos, assim como tira a sua autonomia na realização das tarefas simples e rotineiras. Quando o assunto é depressão, nosso país é o campeão na América Latina. Quase 6% da população, um total de 11,5 milhões de pessoas sofrem com a doença, segundo os dados da OMS. Caracterizado como uma doença em que ocorrem desequilíbrios químicos dos chamados neurotransmissores, a depressão interfere diretamente no prazer, quietude, vontade e alegria. Consequentemente, aparecem os sintomas clássicos, como tristeza, apatia, falta de vontade, dificuldade de concentração, pessimismo, insegurança, entre outros. Então, esse é um dos transtornos, que vem acometido da ansiedade. Por que tudo isso acontece? Mesmo entre os crentes em Jesus, sem ser diferente daqueles que não professam a nossa fé, o cotidiano tem sido penoso, solitário, cheio de frustrações, fracassos, decepções e circunstâncias desanimadoras. Tem sido assim porque vivemos numa sociedade fragilizada de pessoas que não estão sabendo lidar com suas mazelas, perdas e amargura.
Muitos dos valores que a Bíblia ensina são completamente ignorados até mesmo pelos cristãos. Os indivíduos querem tudo muito rápido, sem entender ou aceitar os processos. E quando as coisas dão errado, mergulha na tristeza profunda, sem considerar o quanto é natural acontecer percalço nas diversas trajetórias da nossa vida. Então, irmão, aqui o autor já está colocando, né? Porque muitos dos valores que a Bíblia ensina são completamente ignorados até mesmo pelos cristãos. Então a Bíblia ela traz um ensinamento profundo diante das doenças, mazelas que acontecem na sociedade. E nós vemos isso dia após dia, né? E que essas coisas são corriqueiras, né? Primeiro ponto da nossa lição aqui, né? O que o autor está trazendo. A depressão, a ansiedade e a ansiedade afetam o cristão? O que vocês acham? Ela afeta? Vamos ver aqui, irmãos, o que diz. Sim, da mesma forma que elas são capazes de prejudicar seriamente os relacionamentos pessoais. Assim acontece no relacionamento com Deus. Um cristão depressivo, por exemplo, há de ter sensação de que perdeu a alegria da salvação e não será mais capaz de sentir a presença de Deus, pois nessa condição você tem a impressão de que ele está muito distante, em silêncio ou com muita raiva de si. Com isso, a vida devocional acaba sendo fortemente prejudicada, tornando-se muito difícil orar, ler a palavra ou meditar naquilo que está aprendendo da Bíblia. Tudo porque, sofrendo esse problema, tem-se muita dificuldade de manter o foco e firmeza naquilo que está fazendo. Assim, o cristão sofre de uma dor muito grande, pois não somente se sente excluído pelas pessoas, mas também por Deus. São doenças físicas que trazem sintomas espirituais. Então, nós podemos ver que a falta da leitura, né? Esse é o meu entendimento, não sei. Mas aqui diz, a falta da leitura. Irmãos, é importante o cristão estar orando. Nós somos diferentes do mundo, né? Então ele diz que o cristão está sujeito. Mas quando que o cristão está sujeito, né? No meu entendimento. Que não será capaz de sentir a presença, pois nessa condição você tem a impressão de que está muito distante, em silêncio e com muita raiva de si. Com isso, a vida devocional acaba sendo fortemente prejudicada, tornando-se muito difícil orar, ler a palavra de Deus. É importante nós sempre estar lembrando que o diabo vem matar, roubar e destruir. Ele tira a nossa paz, tira a nossa tranquilidade. Jesus venceu Satanás lendo a palavra. Jesus orou incessantemente e a ordem que ele disse é vigiar e orar. Nós devemos ler a palavra e meditar nela, porque é com ela. No Salmo 1 diz, bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta nas rodas dos escarnecedores, antes tem o seu prazer na lei do Senhor e nela medita de dia e de noite. Nós devemos meditar na palavra, ainda que algumas coisas deste mundo externo, né? Nós estamos aqui no mundo, podemos sofrer influência negativa, mas nós temos a palavra de Deus. A Bíblia Sagrada é a palavra, é um santo remédio para qualquer tipo de enfermidade. O crente pode ter essas enfermidades? Claro, nós estamos sujeitos aqui nesse mundo. Mas não é comum, não é normal. Por quê, irmão? Todo tipo de enfermidade, eu creio, não parte de Deus, né? Ela é permitida por Deus. E nós vemos isso no caso de Jó. Aliás, a lição dessa revista aqui, né, nos estudos, ele fala sobre Jó, né? Sobre a vida de Jó. Não sei se é nesse ou no próximo que vai falar sobre Jó. Eu acho que é aqui nessa mesma aqui. Não é isso aqui não. É na próxima que vai falar sobre a vida de Jó, né? Então nós vemos que Jó foi um homem temente a Deus e provou
a enfermidade, mas quem causou a enfermidade? Não foi Deus. Deus permitiu que causasse. Então, nós vemos que todas essas mazelas não procedem de Deus, né? São enfermidades que vêm para tirar a paz com Deus, vamos dizer assim. Segundo ponto, alguns equívocos. Quais são esses equívocos, né? Ansiedade e depressão são apenas para os fracos? Não. Todos nós, né, estamos sujeitos. Há quem pense que essas doenças são apenas para um pequeno número de pessoas psicologicamente, espiritualmente fracas. Ledo engano. E porque pensar assim, que muita gente se acha forte e acaba ignorando sintomas e até ressachando a possibilidade de ter a doença, tornando a procura por ajuda cada vez mais distante e praticamente impossível. Quem age assim pensa que ao admitir a doença será taxado pelos outros como fraco. Irmão, nós estamos falando aqui de uma doença, né? É um sintoma. E nós não devemos julgar nada, né? Não devemos condenar nada, mas sim ser a nossa vida pautada na Bíblia. Essa doença existe? Existe, nós sabemos. Ela afeta as pessoas? Tem afetado muitas pessoas. Talvez até um certo número de pessoas que se considera crente. Mas eu penso, irmão, assim, na minha simplicidade, que Deus, Ele dá o escape. Ele mesmo disse, não há tentação que nós não podemos suportar. Não há prova que nós não podemos suportar. Podemos todas as coisas que naquele que nos fortalece. Nós devemos sempre pensar positivo, né? E por se considerar forte acima de qualquer problema, mesmo com sintomas, acha que tudo é uma bobagem. E por isso ignora a doença a ponto de tentar um comportamento ainda pior, não sentindo nenhuma emoção, reação diante das circunstâncias que o afligem, como se isso fosse possível. É certo que existem fatores genéticos que facilitam o surgimento dessas doenças em alguns indivíduos, mas ninguém no mundo pode achar que é resistente o suficiente a ponto de nunca sofrer esses males. Nós não vamos falar aqui que ninguém nunca vai sofrer esse mal, não. Mas quando o cristão ele é pautado na palavra de Deus, como já disse aqui, ele sempre dá um escape. Olha só como o salmista fala, né? Ele diz assim, quando me lembro disto, dentro de mim derrama a minha alma, pois havia sido ido com a multidão. Fui com eles à casa de Deus, com a voz de alegria e louvor com a multidão que festejava. Quando o povo vai à casa de Deus, quando o povo se aproxima de Deus, a tristeza vai embora e a alegria vem, a festa. E ele diz assim, ele ia com quem? Com a multidão. Ia aonde? À casa de Deus. E quando chegou lá, ele se alegrou, porque havia festa. Então o fator aqui é nós se aproximarmos a cada dia de Deus. Diz, existe uma marca bem preponderante na raça humana que se chama vulnerável, né? No Salmo 42, vemos o autor, um servo temente a Deus, sofrendo por dentro, e sente sua alma abatida. Ele está fugindo de uma brutal perseguição. Todo mundo conhece a história desse rei, né? O rei Davi, que passou por várias provações, foi perseguido por Saul, né? Então, estava sendo obrigando a viver escondido por causa disso. A perseguição, a desilusão, desastre e tantos outros males pode chegar à vida de todos, a nossa alma sempre reagirá a tudo isso. Então, o normal é você sentir tristeza, é você sentir dor, mas você sempre vai superar. A doença ela reage na vida dessas pessoas deprimidas, com ansiedade, quando ele não reage às situações da adversidade. É o que o autor está colocando aqui. Desilusão, desastre e tantos outros males pode chegar à vida de todos. A nossa alma sempre reagirá a tudo isso. Ponto 2 desse segundo tópico, né? Oração e leitura da Bíblia são suficientes?
Olha só. Por serem doenças emocionais que provocam sintomas espirituais, muitas pessoas tentam ajudar quem está sofrendo com soluções apenas espirituais. Um parênteses aqui. Não quero dizer que a Bíblia, somente a Bíblia, não estou falando isso. Mas também nós não devemos buscar somente o terapeuta, né? Mas sim buscar chegar mais a Deus. Então diz assim: quem está sofrendo com soluções apenas espirituais? Para piorar, infelizmente ainda existem aqueles que ensinam que o verdadeiro cristão não pode ficar deprimido, ansioso a ponto de ficar doente por isso. Não pensamos assim. Afirma que isso é um sinal de derrota, desobediência, falta de fé. Muito menos isso que nós pensamos, não é isso, né? Por isso sugerem orar mais, ler mais a Bíblia, buscar mais a Deus, participar mais das atividades da igreja, dos cultos de libertação, das correntes de cura e por aí vai. Só que esse tipo de ajuda agrava ainda mais o quadro, pois além de todos os sintomas característicos, a cada doença soma-se a culpa e um sentimento altamente destrutivo. Eu, particularmente, penso aqui que a Bíblia sempre vai ser benéfica. Você estar perto de Deus vai ser sempre benéfico. O autor está colocando aqui que muitas das vezes esse tipo de ensinamento não ajuda. Por não conseguir sair dessa situaçãozinha, o cristão acaba ficando mais ansioso e deprimido. Daí vem o que se pode considerar o maior perigo, quando os métodos de alta ajuda cristãos falham. O crente adoecido se sente tão desanimado, tão morto espiritualmente, que é capaz de renunciar de vez à fé. Este é um abismo que gera outros abismos ainda mais profundos, né? Nós devemos sempre procurar o caminho de Deus, né? Estar pautado no caminho de Deus. Alguns cristãos afirmam ter o controle total dos seus pensamentos, mas isso não acontece quando há um transtorno psíquico. A capacidade do indivíduo controlar os pensamentos depende do bom funcionamento da sua estrutura psíquica, não necessariamente de sua vontade. Por isso que muitos apresentam um genuíno desejo de sair dessas doenças, mas não conseguem. É preciso um tratamento que vai além das disciplinas espirituais. Em parte, eu concordo aqui com o autor, em parte. Acho importante o tratamento de um médico. Mas, penso eu, né? Ele fala assim, alguns cristãos afirmam ter o controle total dos seus pensamentos. A capacidade do indivíduo controlar os pensamentos depende do bom funcionamento de sua estrutura psíquica e necessariamente da sua vontade. Por isso que muitos apresentam o genuíno. Faz-me lembrar daquele filho pródigo, né? Ele saiu de casa, ficou desestruturado, sem emprego, perdeu tudo. Mas uma palavra ele fala, quando ele caindo em si. Essa palavra caindo em si diz que ele dá a entender que ele está fora de si, fora do seu juízo normal, né? Então ele diz, caindo em si, ele disse, irei ter com meu pai, né? E pedirei perdão ao meu pai, né? Então, eu penso que o homem, eles têm que estar na direção de Deus. Deus abençoou a humanidade com as ciências, algumas delas tratam de forma muito eficaz os sintomas dessas enfermidades. Claro, a ciência está aí para contribuir com a ajuda. Muitos cristãos precisam entender que buscar a ajuda de um profissional ou submeter tratamento não enfraquece a fé. Jamais, né? Pelo contrário, tem que buscar mais a Deus ainda, né? Para ser fortalecido. Você quer ver um negócio? Uma pessoa, ele está enfermo de qualquer outro tipo de doença, não precisa ser ansiedade, não. Ele vai fazer o tratamento, mas aí ele vai buscar mais fé ainda, ele vai orar mais, vai buscar mais. Então eu acho que uma coisa pode ajudar a outra. Submeter o tratamento enfraquece a fé e passa por cima da vontade de Deus. Não. Perfeitamente admissível que um crente em Jesus busque tratamento, inclusive use medicamento, se necessário.
Jamais podemos dispensar a ajuda da igreja em oração, aconselhamento, mas a providência de buscar uma ajuda profissional é indispensável. Então, o autor da revista, né, nosso pastor, né, Eduardo Luiz de Carvalho Faria, ele está falando aqui exatamente isso que eu disse, né, que busque tratamento, inclusive medicamento, mas não devemos dispensar a ajuda espiritual da igreja, né? A oração sempre vai ser fundamental para uma vida sadia espiritualmente. Então ele fala assim, o uso de medicamento. Outro equívoco acontece quando você pensa que o uso de medicamento é a pior alternativa. Uma espécie de fundo de poço para quem está sofrendo e busca um tratamento. Quem está com esses problemas de ansiedade, depressão, eles tomam esse remédio e muitos desses, quando eles tomam esses remédios, eles acham que ficam viciados, né? E tem a necessidade de estar sempre buscando. Então, não pode fazer controle por conta própria. Qualquer remédio, né? Tem que ser com a ajuda de um médico, de um profissional. Quando o médico passa a receita, parece que o mundo desaba. E isso acontece pelo fato de, na maioria das vezes, os medicamentos receitados são os que chamamos de controlados. Remédios controlados, sujeitos ao controle especial, são medicamentos ou substâncias com ação de sistema nervoso central capaz de causar dependência física e química. Então tem que ter um cuidado sobre esses remédios, né? E o profissional tem que ter muito critério para passar esse remédio, senão a pessoa pode até se tornar dependente, né? Muitas pessoas, sabedoras disso, acabam se apavorando e achando que o paciente ficará automaticamente dependente sem possibilidade alguma da sua melhora definitiva. Precisamos entender que tais porções, se não houver maiores complicações com o paciente, tende a fazê-lo melhorar até mesmo se curar. Tais medicamentos não são, como muitos afirmam, uma espécie de condenação para o doente, e sim uma grande bênção, pois são responsáveis pela volta do equilíbrio necessário para a pessoa tocar a sua vida. Então os irmãos veem que essa enfermidade, ela toca no sistema nervoso, emocional, o equilíbrio, né? A sobriedade da pessoa, e tudo isso afeta o emocional, o raciocínio, a concentração, tudo isso está ligado a essas doenças psíquicas, né? Neurológicas. O crescimento da indústria farmacêutica, novas pesquisas, tecnologias, permitindo as doenças no início do século passado foram praticamente incontroláveis. Hoje ser tratada e controlada fazendo parte da integrante intervenção de muitas pessoas. Se alguém próximo a você usa mesmo, precisa fazer o uso dos remédios, controlar, passa com naturalidade. Eles são uma dádiva de Deus nesse tempo que nos ajuda poderosamente. Basicamente o autor ele está dando tipo assim um parecer sobre como deve tratar essas pessoas, né? Auxiliar essas pessoas, né? Levar essas pessoas a entender que precisam de um tratamento. E já estamos chegando para o fim dessa lição, irmão, que basicamente ela é mais como um auxiliar, né, de aconselhamento para que essas pessoas possam passar por esses problemas e ter a solução. Para pensar, digo, cuidado com aqueles que consideramos fortes na vida, líderes, pais, chefes, pessoas mais experientes, pessoas de personalidade marcante, muitos outros, podem ser considerados acima da ansiedade ou da depressão, mas não são. Isso é uma verdade, né? Cuidado com o fato de você mesmo se achar forte demais. Se esse é o tipo que acha que nunca vai ficar deprimido ou que nunca terá algum transtorno emocional, é importante pensar um pouco diferente daqui para frente. Na verdade, ninguém está imune a essas doenças, não existe vacina contra elas. Você pode desenvolver quadros característicos em qualquer momento de sua vida. Esteja atento ao seu próprio comportamento, às reações diante das dificuldades, a intensidade da tristeza que invade seu coração diante de uma circunstância ruim em que se está vivendo. É o caso, perceba que a coisa está fora do seu controle, busque um aconselhamento, até mesmo um tratamento.
não tenha vergonha, não pense que os outros vão dizer de você, saiba que existe um Deus que nos ama a ponto de colocar uma multidão capaz de cuidar da gente. A verdade é uma só, irmão, que nós devemos buscar mais a Deus, andar mais na presença de Deus. Eu sei que essa doença, ela afeta as pessoas, mas ela tem uma cura. E Jesus veio para trazer essa cura, né? E Jesus não só curou enfermidade física, não, assim, aleijado, cego, não, ele tratou também da alma. Quer ver uma pessoa que Jesus tratou da alma? Foi Nicodemos. Nicodemos tinha o desejo de conhecer a Deus, ele foi ter de noite com Jesus à noite. Quer ver outra pessoa que foi curado dessas coisas emocional? Foi Zaqueu. Zaqueu queria ver Jesus, subiu na árvore. Então, Jesus, ele cura fisicamente, mas emocionalmente. Por isso que nós devemos sempre estar ao pé da cruz de Cristo, em consagração e oração. Não estou dizendo aqui que as pessoas estão imunes, mas nós, quando se aproximamos mais de Deus, Deus aproxima de nós. Se você tem gostado desse estudo, compartilhe conosco. Essa revista desse trimestre eu creio que vai falar basicamente disso. E a próxima lição, ela vai tratar de dois personagens. Um eu já falei que é o Jó, e o outro vai falar sobre Moisés, né? E vai tratar desses dois assuntos, ansiedade e depressão. E a depressão, como já falei, devemos estar sempre próximo das pessoas que nós amamos, que nós gostamos, e sempre dialogando com as pessoas. O mundo precisa ter mais diálogo, mais vivência, estar mais aberto a ouvir as pessoas. Hoje as pessoas querem falar mais e ouvir pouco. E muitas das vezes nós queremos falar mais com Deus do que ouvir a voz de Deus. Precisamos ouvir a voz de Deus. E uma das maneiras que nós ouvimos a voz de Deus é através dessa bendita palavra. Quando Ele fala conosco através dela, na leitura e na oração. Meu amigo, meu irmão, se você tem gostado, participe conosco. Até o próximo estudo, se Deus assim nos